Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a história da Escola Bíblica Dominical e a nossa trajetória no Brasil, a trajetória dos congregacionais, se dá a partir da Escola Bíblica Dominical, exatamente no dia 19 de agosto, em Petrópolis, através de nossa querida irmã Sarah Poulton Callen. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso nesse dia de hoje, a partir do que aconteceu para que a escola dominical surgisse. Os antecedentes históricos da escola bíblica dominical são muito interessantes para nós entendermos a relevância e a importância da escola bíblica dominical. Essa prática histórica das igrejas, desde o século XVIII, mais ou menos, tem sido muitas vezes criticada por algumas igrejas evangélicas e não praticada também, né? E eu vou falar um pouco dessas críticas que são feitas à escola bíblica dominical. E são críticas que nós devemos pensar sobre elas com honestidade. Eu sou um entusiasta da escola bíblica dominical. Posso dizer que meu ministério pastoral é fruto da escola bíblica dominical. A irmã Mônica Barbosa foi uma professora minha em Recife, professora de classes adolescentes, e basicamente foi ela que me disse a primeira vez: você tem vocação pastoral. E ela me educou biblicamente, me ensinou os primeiros passos da teologia. Foi ela que me disse: vá para o seminário. E eu devo muito àquela irmã. Também uma outra irmã, irmã Lídia Soares, que é tia de Kelly, foi minha professora na infância. Então essas duas irmãs basicamente me ensinaram na igreja os primeiros passos da fé. A irmã Lídia, ainda quando éramos juniores, e a irmã Mônica, quando era adolescente. Eu me lembro de uma outra irmã, ela não era membro da nossa igreja, mas ela estava fazendo seminário em Recife e foi estagiar na nossa igreja. Posteriormente, ela se tornou missionária, foi para a França, foi para outros países. A missionária Jo, acho que é Jo, ou é Josi, Jo. E eu me lembro, nas manhãs de domingo, uma classe pequena de crianças, somente um banco pequeno, ela sentada na nossa frente, muitas vezes com violão, cantando alguma música conosco e depois nos ensinando a palavra. Foi ela que me levou a memorizar o primeiro versículo das Escrituras, Amós 5,11. Eu acho que eu tinha ali entre 7 anos e 6 anos, eu me lembro disso. Então, eu sou fruto do trabalho de professores de escola dominical, professoras, e eu tenho um amor muito grande por esse trabalho. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso, vamos meditar a partir das Escrituras sobre esta questão. Vamos abrir em Mateus, irmãos, 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 1. Vamos ler também o versículo 2. Os irmãos acharam? Hein? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Como é bom estar na tua casa, como é bom podermos aprender tua palavra, como é bom podermos aprender a respeito da história da igreja, das suas práticas, da sua fidelidade, do seu trabalho, dos seus esforços. Nós te louvamos pela tua bondade em nos dar uma escola bíblica dominical na nossa igreja, que ela seja
ainda muito usada por ti, como foi durante todos esses anos que a nossa igreja existe. Que o Senhor forme, através de professores de EBD, novas gerações de cristãos comprometidos com as Escrituras, também novos mestres, novos ensinadores na tua casa. Não somente na EBD, mas pessoas habilitadas para ensinar a tua palavra em casa ou no trabalho de evangelização, onde essas pessoas estiverem. Que a nossa igreja tenha, Senhor, um crescente e sólido trabalho de escola bíblica dominical. Que tenhamos mais alunos, que tenhamos mais pessoas dispostas a colaborar, não apenas na área do ensino, mas em toda a parte organizacional da escola bíblica, para que ela funcione bem. Que o Senhor nos abençoe com tudo que precisamos para fazer um trabalho importante para a vida dos cristãos e também para a vida dos não cristãos. Que a nossa escola dominical seja também um instrumento de evangelização, como sempre foi na história. Que o Senhor use a nossa escola bíblica para que o teu evangelho seja propagado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de escola bíblica dominical, falamos basicamente, inicialmente, sobre o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus várias vezes nos ensina que o povo de Deus deve estar envolvido com a instrução uns dos outros. Quando nós pegamos a partir do Novo Testamento, por exemplo, nós temos a prática rabínica da educação de crianças. Então, meninos eram educados aos pés dos rabinos. Um exemplo claro disso e rápido de nós nos lembrarmos é o apóstolo Paulo, aos pés de Gamaliel. Ainda muito jovem, estava estudando com o maior doutor da lei daquela época, praticamente, né? Então, Jesus também ensinava as crianças eram trazidas para ele, e ele disse certa vez que os adultos não impedissem as crianças de aprenderem a palavra de Deus aos pés do Senhor. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos aprender as várias recomendações que Deus faz ao seu povo para que todo o seu povo seja instruído. Em Deuteronômio 6, nós temos instruções para que as crianças sejam ensinadas por seus pais. Nós temos também uma instrução em Neemias 8, que os levitas ensinavam ao povo de Israel a lei do Senhor, de modo que eles pudessem aprender. Isso está muito claro e é interessante essa expressão em Neemias 8. Porque o ensino é, de fato, uma facilitação para o aprendizado. O professor não deve complicar muitas vezes, ou nenhuma vez, né? Ele deve ensinar, ele deve instruir, ele deve clarear. E um professor de escola bíblica dominical deve ser aquele que ensina aos seus alunos as Sagradas Escrituras. Eu me lembro quando era recém-casado e nós fomos para uma igreja e o professor de escola dominical daquela manhã me pediu para que eu desse a queima-roupa, assim, que eu desse a aula, né, do assunto da lição. Então eu vi rapidamente qual era, na época eu era seminarista, eu vi rapidamente qual era o programa da lição, né, o esboço da lição. Então abri as escrituras e comecei a ensinar a lição a partir das escrituras. E ao final da aula, aquele irmão, já um senhor, um antigo professor de escola dominical, eu acho que ele dava aula há mais de 20 anos, ele disse assim: a forma que você ensina, meu irmão, é muito interessante, porque você abre a Bíblia. Isso realmente é interessante. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquela classe, não só aquela classe, mas aquela igreja, tinha o costume de os professores abrirem a revista e ler. Só ler. Ou até dialogar sobre o assunto da lição, mas apenas a partir do texto da revista. Então, uma coisa básica para nós entendermos numa abordagem prática de uma lição na escola bíblica dominical é que o aluno deve ter lido a lição. Ele não deve vir para a escola dominical para ler. Por isso que ele tem a revista, né? E ensinar a lição não é apenas ler a lição. Ler, a pessoa lê em casa. Lê em qualquer lugar. Então o professor tem que trazer algo
de diferencial para o que o aluno já leu. É claro que no nosso tempo, né, na verdade, desde a minha adolescência, a gente já vivia essa crise dos crentes virem para a escola dominical, mas eles não leem a lição. Eles não sabem o assunto. Então eles chegam na sua sala e dizem assim, é o que hoje? E às vezes nem traz a revista, né? Então qual é a página, qual é o assunto? Então eles estão completamente apartados de qual é o assunto que será tratado. Isso é muito ruim e isso demonstra também falta de interesse no aprendizado da palavra de Deus. Quando nós observamos como as escrituras nos mostram a prática do ensino, nós vamos perceber que isso se dá de várias formas, de vários modos, a partir de várias perspectivas. Então, aqui no capítulo 13 de Mateus, nós observamos Jesus na praia. Jesus está na praia. E ele se senta, e uma multidão está diante dele, e ele começa a falar. E em outro lugar, no capítulo 6 de Mateus, ele vai tratar, por exemplo, sobre as lutas do seu povo, ou dos discípulos, ou das multidões que o seguiam, contra a ansiedade e a preocupação. Então Jesus fala do pássaro que Deus dá de comer a ele, do lírio que o Senhor veste. Quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele usa aquela metáfora da prática do trabalho de plantação naquela época, sobre pescaria. Então ele usava vários recursos, podemos dizer assim, audiovisuais. Então a prática de ensino de Jesus era muito desenvolvida na utilização da imaginação. Da imaginação. Jesus formava imagens na cabeça daqueles a quem ele estava ensinando. Então, quando ele dizia que a volta do Filho do Homem é como uma grande pescaria, então as pessoas visualizavam aquilo em sua mente, né? Mesmo que não estivesse no mar com ele na hora, mas elas visualizavam. Quando dizia ele que a pregação da palavra de Deus e os corações que recebem essa pregação são como vários solos na parábola do semeador, então ele também desenvolve uma imagem na mente daquelas pessoas que estão ali lhe ouvindo. Então, Jesus é o maior exemplo de professor e o maior exemplo de alguém que ensinava para que as pessoas entendessem. Nós precisamos reconhecer também que haviam elementos do ensino de Jesus que eram para obscurecer o entendimento de alguns e instruir outros. As parábolas não eram basicamente para facilitar o ensino, mas para tornar obscuro para aqueles que não tinham compromisso com Deus. Por isso que Jesus ensinava e os discípulos perguntavam, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz, ali não era uma parábola, mas quando ele diz, essa construção que vocês estão me mostrando, ela será derribada e levantada em 3 dias. Ele não dá explicação disso. Quem dá é João, o escritor do Evangelho, e ele falava do seu corpo. Mas ele não dava explicação daquilo. Daquela outra vez que ele entrou no barco e os discípulos estavam ali com ele e ele disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos tinham esquecido de levar pão. Então eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Por que ele está falando isso? Porque a gente não trouxe pão. E discutiram. No final Jesus perguntou, vocês não entenderam ainda? Né? Tem muitas passagens que é engraçado, como o Senhor ensina, né? Mas Jesus não tinha explicado claramente para eles o que era o fermento dos fariseus. Né? O fermento era o pecado, era a hipocrisia dos fariseus. Então Jesus usava de vários elementos também para o ensino, elementos de linguagem também, elementos de figuras, de imagens. Imaginação, a palavra imaginação remete imediatamente à construção de imagens, para que você, de fato, aprenda alguma coisa. Qual é a diferença básica, por exemplo, do uso que as escrituras nos ensinam sobre as imagens, que os protestantes creem a respeito do uso de imagens, do uso que os católicos romanos fazem de imagens, né? Os protestantes usam imagens para aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Os protestantes usam. Eles não adoram imagens, é diferente, né? Então, quando nós falamos, ou melhor, quando nós temos a Santa Ceia, nós estamos diante de uma imagem instrutiva do pão e do vinho. Então nós aprendemos não apenas que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e alimenta a nossa alma, e o seu sangue é que nos purifica do pecado. Nós participamos daqueles elementos materiais
que são uma figura da obra de Cristo. Então nós trabalhamos com imagem. Por que as igrejas protestantes não têm imagens? Porque as imagens no culto devem estar na pregação. O pregador deve apelar para a imaginação do auditório. Por isso que a prática da pregação, ela desenvolve isso, né? Remeter o ouvinte a imaginar. Então, quando eu estou pregando um texto e eu menciono o Mar Vermelho, a sua passagem, você vai imaginar o Mar Vermelho se abrindo e as pessoas passando. Por isso que essas passagens estão nas Escrituras também. Quando eu prego sobre Daniel na cova dos leões, você vai imaginar uma cova e Daniel dentro. Então, tudo isso vai exigindo da nossa imaginação. Então, o ensino da palavra de Deus ocorre desde o início dos tempos, desde os primórdios, desde Gênesis até Apocalipse, isso é reiterado várias vezes. Agora nós vamos para uma parte mais contemporânea, certo? Do ensino da palavra. Os slides estão aqui na frente, os irmãos podem acompanhar aqui. A escola bíblica dominical, anteriormente, irmãos, chamada de escola dominical. Esse acréscimo de bíblica se dá posteriormente. Então, o que é a EBD, que nós chamamos? A EBD é uma reunião geralmente realizada aos domingos, por isso dominical, que é uma referência ao domingo, apesar de algumas igrejas realizarem em outro dia da semana por causa da cultura local. Então, existem igrejas, por exemplo, que não fazem a EBD no domingo pela manhã, mas fazem uma escola bíblica no sábado ou na sexta, né? Só não pode chamar no sábado de escola sabatina, porque aí vai pegar mal. Mas há igrejas que fazem no sábado, porque muitos irmãos às vezes trabalham em feiras no domingo de manhã, e coisas dessa natureza, né? Então, há igrejas que movem isso, mas tem esse trabalho de ensino na igreja. Entre as denominações históricas, a escola dominical sempre é apreciada ou sempre foi apreciada. Infelizmente, também podemos contar que há muitas igrejas históricas que abandonaram a escola bíblica dominical. Não existe mais escola bíblica dominical. Isso é uma pena. E nós vamos entender por quê. Alguém já disse assertivamente que a escola dominical é a maior escola do mundo. E John Wesley dizia que esta é uma instituição que pode revolucionar culturas, cidades, estados e países, né? Porque o povo de Deus está ali aprendendo as Sagradas Escrituras. Então, a escola dominical é uma importante ferramenta para o treinamento teológico na igreja local. A escola dominical é uma ferramenta para o treinamento teológico na igreja local, promovendo boa formação em assuntos bíblicos e teológicos para a igreja. Então, observe, na escola dominical nós precisamos ter um currículo, nós precisamos ter intencionalidade em estudar determinados assuntos. Então, por que nós precisamos estudar determinados assuntos? O que é que os adolescentes precisam estudar? Isso precisa ser intencional. Então, eles estão lidando com o quê? Eles estão lidando com o namoro, estão querendo namorar, estão na pré-adolescência e já estão com essa conversa de namorar. Então, eles precisam ouvir sobre isso. Então, os jovens que já estão a caminho da universidade ou já estão na universidade estão sendo desafiados culturalmente. Então, eles precisam estudar apologética, precisam estudar ciência à luz das escrituras, precisam estudar criacionismo, design inteligente, precisam estudar sobre suas emoções, o nível de jovens que estão mergulhados ou imersos em sentimentos ansiosos é muito grande. Então, há, de fato, nas Escrituras uma teologia das emoções. Isso precisa ser tratado na igreja também. Então, a escola dominical é um auxílio muito poderoso também ao trabalho pastoral. Porque um pastor só não consegue dar conta de todas essas demandas. E os professores estão ensinando, estão mais próximos dos alunos, estão ouvindo as dúvidas, estão esclarecendo para eles questões. Então, professores de escola dominical devem ser pessoas capacitadas e constantemente se capacitando. Constantemente se capacitando. Então, vamos aí para o próximo slide. Eu estou usando aqui basicamente o artigo do Dr. Alderi de Souza Matos,
Dr. Alderi é historiador da igreja, brasileiro, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, escreveu um excelente artigo sobre a história da escola dominical, que eu vou colocar também lá no grupo da igreja. Então ele diz o seguinte: nos últimos 2 séculos, a escola dominical, ou escola bíblica dominical, como hoje conhecemos, tem sido a principal agência de educação cristã das igrejas evangélicas ao redor do mundo. Em muitos lugares, essa instituição está em declínio e é alvo de críticas, mas até agora ninguém apresentou uma alternativa melhor. O conhecimento da história da escola bíblica dominical nos permitirá avaliar melhor a sua importância e contínua relevância para os dias atuais. História inicial da escola bíblica dominical. Eu vou fazer uma introdução a isso e já já a gente vai assistir um vídeo muito interessante, um videozinho pequeno de 4 minutos, muito interessante sobre como começa. Mas eu preciso antecipar aqui. A escola dominical, nos tempos modernos, é uma consequência de grandes avivamentos. Isso principalmente no período de John Wesley e George Whitefield. Jonathan Edwards também está incluso nisso. Então, a escola bíblica dominical surge como consequência de grandes avivamentos e também como resposta ao iluminismo, que centralizava o homem como o portador da razão, da análise, da consumação dos seus juízos no mundo daquela época, descartando as escrituras sagradas. Então a igreja precisava ser mais bem treinada. Quando nós voltamos ao século XVI, nós vamos ver que Calvino fez um trabalho de treinamento teológico em Genebra excepcional. O Calvino falava todos os dias, irmãos. Todos os dias ele falava. Ele era um homem muito doente. A história vai dizer que certa vez foi levado aos braços para a igreja, mas ele ia, ensinava. A história conta que ele subiu a plataforma várias vezes para pregar com enxaqueca a ponto de matá-lo, mas ele sempre subia e ensinava a palavra de Deus e a igreja nunca sabia o que ele estava sentindo. Mas a maioria das vezes que ele pregava, ele estava com alguma dor. Ele mesmo diz isso, que ele não lembrava quando foi que tinha ficado sem alguma dor no seu corpo. Então, Calvino fazia um trabalho semanal de instrução àqueles que seriam obreiros em Genebra, que seriam pastores em Genebra. Isso também é um reflexo da importância que a igreja, no período da Reforma, dava à instrução dos crentes. Um crente não instruído não conseguirá vencer até certas provações da sua vida, irmãos, porque ele vai ficar sem caminho. Mas observe a importância da escola bíblica. Até o final do século XVIII, as igrejas protestantes europeias e norte-americanas dependiam dos seguintes recursos para a educação de seus fiéis: o lar, que ainda permanece sendo importante. Então, a principal fonte de orientação religiosa para as crianças era em casa, com seus pais. Basicamente, a responsabilidade ficava ainda no nível maior para as mães, ensinando a seus filhos a palavra de Deus. Os livros, boa literatura, além da Bíblia, livros como O Peregrino, de John Bunyan, os catecismos reformados, ensinavam as crianças e os jovens a aprofundar o seu conhecimento bíblico. Esse recurso ainda é muito válido e insubstituível. Todos dois. E o último, o culto. A liturgia em especial, as pregações, eram valiosos elementos de educação na fé. Os puritanos ingleses deram importantes contribuições nessa área com seus sermões profundamente bíblicos, doutrinários e práticos. Então, essas abordagens dos sermões puritanos em termos práticos também serviu de modelo para o desenvolvimento das aulas na escola bíblica dominical. O pai de Dona Sarah Calley era diretor de uma escola bíblica dominical. Sarah cresce num contexto de uma igreja congregacional de teologia puritana que tinha escola bíblica dominical. Então, ela não inventa a escola bíblica dominical, ela traz. Né? Na verdade, Sarah, nem Calley, Dr. Calley, eles não inventaram nada. Né? Eles trouxeram uma herança congregacional reformada para o Brasil, ao contrário do que alguns dizem, mas eles trouxeram, né? E há muitas provas disso. Lá para o mês de novembro, que é o mês de comemoração do aniversário dos Salmos e Hinos, nós vamos ter algumas palestras sobre a história dos Salmos e Hinos e como isso está ligado à teologia puritana.
Nós vamos assistir um pequeno vídeo e não vamos apagar as luzes, porque pode desligar a câmera, então a gente não vai apagar as luzes. A gente vai assistir o vídeo que eu acredito que dá para a gente ver. Onze anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Claro que há a possibilidade de aqueles que estavam mais distantes estarem ouvindo o relato de alguém que estava mais perto, né? E dizendo a eles também. Então, essa é uma prática também realizada por nosso Salvador. No próximo slide aí, nós temos basicamente esse mesmo relato. Então, nós vamos para Robert Hicks. Nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Hicks, da cidade de Gloucester, que começou a se preocupar com crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana. Então, essas crianças não tinham acesso à educação durante a semana. Então, no domingo, essas crianças eram levadas para a igreja. Então, a escola dominical não começa apenas com o ensino das Escrituras,
mas as escrituras eram usadas para toda e qualquer educação na escola bíblica dominical, como nós vimos no vídeo, né? Então a escola funcionava das 10 às 17, incluía aulas de leitura, de redação, também de matemática, como nós vimos, e o estudo das escrituras. A ideia teve grande aceitação e em 1786 essas escolas já reuniam cerca de 200 mil crianças na Inglaterra. Muita criança, né? 200 mil crianças na Inglaterra. No início, os professores eram pagos, depois passaram a ser voluntários, né? Algo muito parecido foi feito no Brasil com o Dr. Calley e Sarah, né? Na mobilização da escola dominical no Brasil. Mas vamos ainda seguir aqui o curso da história. A expansão da escola bíblica dominical. Em poucos anos, o movimento se difundiu para outros países, inclusive os Estados Unidos. Então, em 1803, foi criada a União das Escolas Dominicais. As igrejas perceberam o valor desse método e passaram a utilizá-lo para a educação religiosa de seus fiéis. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, irmãos, na escola dominical, eu devia ter mais ou menos 16 anos. E nós frequentávamos geralmente um congresso que tinha no Americano Batista, promovido pela Convenção Batista Brasileira, Congresso de Escola Bíblica Dominical. Hoje, basicamente, nós não ouvimos nada a respeito, né, que se preocupe com isso, algo maior, né, algo que seja oferecido para a preparação de muitas igrejas. Então, infelizmente, aquilo acabou cessando também, mas eram aulas muito boas, muito dinâmicas, com pessoas muito preparadas, que estavam atuando na escola dominical há muitos anos. Então, com o passar do tempo, voltando aqui, com o passar do tempo surgiram grandes associações que promoviam conferências, preparavam materiais didáticos e treinavam professores. O extraordinário movimento missionário do século XIX difundiu as escolas dominicais por todo o mundo. Veja, observe, que ela surge de um avivamento e ela se espalha através do movimento missionário. Então veja como Deus vai usando a escola dominical também como um centro de discipulado e preparação de pessoas para a obra do Senhor. Então foram realizadas convenções mundiais, escolas dominicais e vários delegados espalhados pelo mundo. Vamos prosseguir? Agora chegando no Brasil, com nossos queridos Robert e Sarah Calley. Como nós vimos, o trabalho começa em Petrópolis, 1855. Dona Sarah começa a fazer um trabalho ali que se tornaria uma influência para todo o Brasil, juntamente com o seu trabalho de música. Sarah foi uma mulher educada de forma clássica, ela era musicista, era poetisa, podemos dizer também que ela era teóloga, porque a teologia de Sarah era uma teologia muito sólida e muito profunda, que vinha de uma tradição congregacional puritana. Robert Calley vem de uma tradição presbiteriana, como nós sabemos, torna-se congregacional pela influência de sua esposa, né, e planta uma igreja congregacional no Brasil, que é hoje a Igreja Congregacional Fluminense, né? Mas o trabalho começa com a escola bíblica dominical. Então, como os congregacionais começam o trabalho no Brasil? Com a escola bíblica dominical. Por isso que esse amor pela escola dominical está tão ligado à nossa tradição, à nossa história aqui no Brasil, né? Então, no início do século XX, foi criado no Rio a União das Escolas Dominicais do Brasil, que hoje não existe mais, né? Uma filial da Associação Mundial de Escolas Dominicais. Então, veja que foi um movimento mundial, irmãos. Foi um movimento mundial e organizado. Revistas eram traduzidas para várias línguas, lições de escola dominical, e depois, mais tarde, foi chamado de Conselho Nacional de Educação Religiosa. Depois, com o passar do tempo, as denominações, cada uma foi se estruturando com um departamento de educação religiosa. Infelizmente, e aqui eu faço uma crítica interna, hoje, no âmbito geral dos congregacionais, nós somos muito atrasados na produção de material para a escola bíblica dominical. Muito atrasados, de modo geral. Não estou falando somente de uma denominação, de modo geral. Se você procurar material de escola bíblica dominical satisfatório, regular, um currículo pronto, produzido por congregacionais, nós não temos. Nós não temos.
Pegando todas as faixas etárias de 2 até a fase adulta, nós não temos. Nós temos produção de revistas para jovens e adultos, só, que não saem regularmente. Sai uma aqui, outra daqui a 1 ano, 2, 3. Né? Então, isso força as igrejas a procurarem outra literatura. Então, você tem igrejas congregacionais usando revistas da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E, diga-se de passagem, o trabalho que as Assembleias de Deus do Brasil têm feito em relação a currículo de escola dominical é extraordinário, de extrema competência, em todas as áreas, na área didática, na área de formulação de currículo, na área de livros suplementares para superintendentes, para professores, na área de livros didáticos, ajudando professores, na área de uma teologia, uma filosofia da EBD, na área de marketing da EBD. Então, eles têm um acervo de publicações enorme. Qual é a grande dificuldade que nós temos? A teologia é muito divergente da nossa. Muito divergente da nossa. Então, basicamente, as revistas de adulto, publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, são revistas que são publicadas para fomentar a teologia pentecostal das igrejas. Então, não tem como a gente usar. É muito diferente, muito distante do que nós cremos, inclusive, né? Então, eu oro, irmãos, para que nós tenhamos um despertamento, para que nós tenhamos uma dedicação a isso. É um trabalho que é possível de ser feito, mas existem caminhos administrativos, em termos editoriais, que precisam ser trilhados. Eu trabalhei quase 7 anos na direção de um departamento de educação religiosa entre os congregacionais. Então, é um trabalho que é possível ser feito, mas é necessário que as denominações tratem isso como importante. Se não tratarem como importante, até do ponto de vista de dedicar recursos financeiros, não tem como produzir. Você tem que pagar para publicar as revistas, tem que imprimir, tem design para pagar, tem capa para fazer, né? Então, tem profissionais a contratar. Não funciona produzir material para a escola dominical com trabalho voluntário. Não funciona. Eu digo a vocês por experiência de quem geriu esse processo. Você tem que ter um trabalho profissionalizado para produzir esses recursos. Isso pode ter funcionado no passado, quando o contingente, a necessidade era muito menor. Hoje nós temos um público evangélico e congregacional muito maior. Então nós precisamos de um trabalho editorial profissional para fazer isso andar. Precisamos também de esforços de pessoas, de empresários, de pessoas civis também que queiram investir nisso, colocar recursos nisso, para que esse material chegue também em vários lugares que têm dificuldades financeiras, várias igrejas que têm dificuldades financeiras. Um caminho para isso é uma igreja que terminou de estudar uma revista escola dominical, encaminhar suas revistas para uma congregação mais pobre, para que aqueles irmãos estudem também, né? E tenham um forte currículo de escola bíblica dominical. Então aí está a foto de Sarah e Robert Calley, que nós conhecemos muito bem. Mais algumas fotos. E o progresso da EBD, né? Ou o progresso do movimento da EBD. Já vamos chegando no nosso tempo aqui, basicamente, século XX. Em julho de 1932, reuniu-se no Rio a 11ª Convenção Mundial de Escolas Dominicais. Às vezes a gente não tem nem noção de tudo isso aconteceu, né? Em relação à escola dominical. A gente pensa que assim, começaram e se espalhou, mas havia uma articulação e uma importância muito grande dada a esse trabalho nas igrejas. Então, essa convenção tinha 1.300 delegados de 33 países, no Rio de Janeiro, irmãos. Isso aconteceu. Foi o maior encontro do protestantismo mundial a realizar-se na América do Sul, causando um grande impacto nas igrejas evangélicas do Brasil. Nos anos 30, então, surgiu a organização de periódicos de educação religiosa que publicava revistas para a escola dominical. E aí eu preciso aqui também mencionar o importante trabalho da editora Cristã Evangélica. A editora Cristã Evangélica é ligada à Igreja Cristã Evangélica. E nós temos modus vivendi com a Igreja Cristã Evangélica, que é basicamente também uma igreja de governo congregacional. Há algumas diferenças e a diferença mais gritante que acabou rompendo a unificação da união de igrejas congregacionais com a cristã evangélica é o batismo por imersão. Eles batizam por imersão, né?
E isso é inegociável para os irmãos lá. Mas a produção do trabalho deles é maravilhosa, desde a produção infantil até jovens e adultos. Então, hoje ainda produzem muita coisa e tem um currículo muito bom. Um currículo, por exemplo, na literatura para classes de adultos e jovens, currículo que tem exposições bíblicas, estudos de livros inteiros da Bíblia, teologia, em várias categorias, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, temas atuais, cosmovisão cristã e vários outros temas. Então, é um currículo que contempla várias áreas necessárias para a formação intelectual e religiosa dos cristãos. Na área de educação infantil, da mesma forma, um material com bastante recursos visuais é produzido, um pouco caro, mas isso se dá por causa do material, né? A quantidade de material que vem deles. A Igreja Presbiteriana do Brasil também tem publicado bons materiais de escola bíblica dominical, e se não me falha a memória, é o material mais acessível em termos financeiros, né? Então você tem revistas lá, revista de escola dominical para adultos, de R$2. Né? Então é muito acessível. E publicar uma revista dessa, a unidade não é caro. Agora você faz volume, né? Então os livros, os recursos também publicados pela editora Cultura Cristã, né, que é a antiga casa publicadora da Igreja Presbiteriana do Brasil, também são bons materiais, mas também há muita apologética ao presbiterianismo, né, na sua literatura, e há peculiaridades da teologia presbiteriana. Então, por que é bom que nós tenhamos o nosso material? Porque você pega uma revista muito boa, e a gente não pode descartar isso, mas você tem que o professor tem que estar corrigindo o que o autor da revista está dizendo para a classe, né? Tem que estar desfazendo, ele disse isso aqui, mas não é assim, a nossa igreja não crê assim e tal, né? Então é bom nós termos um material nosso. E eu oro para que isso surja de modo mais efetivo no nosso meio congregacional. Então, o reverendo, em 1924, o reverendo Herbert, não é Herbert Richards não, irmãos, do filme não, secretário-geral da União de Escolas Dominicais do Brasil, argumentou que o objetivo da escola dominical era aperfeiçoar o caráter e a conduta dos alunos. Em seguida, lembrou que o ensino da lição era somente um dos meios a serem utilizados para alcançar esse objetivo. Então, ele sugere algumas coisas aqui. 7 coisas. Veja, letra A. Vamos ler juntos? Letra A. Muito bem. Então, não é apenas o professor chegar na sala, falar, sair, não ter relação com aquela pessoa, né? Nem professores que atuam na área secular é assim. Né? Para que você tenha o que você ensina sendo inserido, penetrado na mente do aluno, você precisa ter uma relação com ele, porque a relação abre portas. Jesus se relacionava com pessoas a quem ele ensinava, ele ouvia pessoas. Essa também deve ser a postura do professor e daqueles que estão na competência de dirigir a escola bíblica dominical. Uma relação com essas pessoas. É importante, por exemplo, que o professor visite seus alunos, converse com seus alunos, tenha um momento com eles. No final do ano, talvez, uma confraternização com a sua classe. Não precisa ser algo do outro mundo, algo muito simples. Compra ali 5 bolos de saia, você chama de bolo de saia aqui, né? Bolo de bacia, viu o nome certo. Bota ali uma garrafa de suco, né? Se forem crianças, e fazem uma confraternização juntos. E essa comunhão fomentada na classe de EBD faz com que o aluno esteja cada dia mais desejoso de estar na escola bíblica dominical. Porque ele sabe que ele vai aprender, mas ele sabe também que ele tem uma relação boa com o professor. Então, o professor deve ser uma pessoa que atrai pessoas a ele e não afasta pessoas dele. Ele atrai pessoas. O professor chato é muito ruim. Não é? Vocês concordam comigo? É ruim. Eu tive vários. Você ficava com medo de perguntar. Eu lembro de uma vez que um perguntou, o professor disse assim: rapaz, como é que você faz uma pergunta dessa? Eu disse: misericórdia. Mas alguém tem perguntas? Não, tudo certo, professor. Pode continuar, a gente está entendendo tudo que o senhor está dizendo. Pode ir.
né? Então é ruim quando o professor não tem uma boa relação com os alunos. E aqui uma questão relacionada aos professores, nenhuma pergunta de um aluno é inútil, nenhuma. Nenhuma é inútil, né? Agora, a gente também precisa ensinar os alunos a fazerem perguntas. Isso precisa ser ensinado para que eles perguntem corretamente. Então, tem aquele tipo de aluno, talvez os professores aqui já tenham pego algum deles, né? Irmã Joadete, que há muito tempo ensina. Aquele aluno que você acabou de falar, ele pergunta a mesma coisa que você acabou de dizer. Então, na verdade, ele só quer participar, né? Ele sabe o que você disse. Aí o professor tem que ter muito amor, né? Isso, você aprendeu. É isso aí que você perguntou, né? Então, o professor não pode ser um bruto. Dizer, mas, rapaz, eu acabei de falar, você não está prestando atenção no que eu estou dizendo, né? E tem aqueles alunos que você fala uma frase, né? Ele fica naquela frase, você vai-se embora na aula. Aí lá na frente, ele pergunta uma coisa que você já disse, porque a mente dele não estava mais no que você estava dizendo, estava lá atrás, né? Alguém aqui é assim ou não? Vários, né? Vários. Inclusive Mari, que é professora, né? Você fica lá atrás, né? E agora? Perdi um bocado de coisa, né? Então, por isso que o povo também fica. Era bom gravar, né? Porque depois você volta, né? E assiste, né? A aula. Letra B, vamos ler? Atmosfera espiritual. Me lembrei, vocês lendo agora, eu me lembrei de uma cena. Fantástica a cena. Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. EBD, a professora pegou um giz, usava giz ainda, fez um risco no chão. Do lado ela escreveu céu, do outro inferno. Veja que atmosfera espiritual. Ela disse: Nós vamos cantar uma música e vocês não podem ficar no inferno. E o menino se jogava por cima do outro. Quem é que queria ficar no inferno? E quando ficava no inferno era choro. Eu disse, meu Deus, não, não. Quero. Ela disse, não, meu filho, é uma brincadeira. Eu disse, não, mas eu não quero ir para o inferno, não. O menino saía chorando, né? Aí a mãe perguntava, o que foi que essa professora fez com o meu filho lá atrás? Né? Não é esse tipo de atmosfera espiritual, né? Mas no sentido de que tudo que nós ensinamos, inclusive as atividades, tem uma intenção. As atividades têm uma intenção espiritual por trás, que vai ensinar lições espirituais aos nossos alunos. Letra C, vamos lá? Isso é muito importante, o professor deve contribuir para que isso ocorra, fomentar essas amizades, né? E prestar atenção em algumas coisas. Então, é possível muitas vezes, por exemplo, que determinados alunos de sua classe de EBD estejam rejeitando uma outra criança ou um adolescente. E aquela criança não queira mais vir para a aula na escola dominical por causa dessa rejeição. Porque aqui tem um núcleo duro, fechado de amizades, né? E eles se comprometeram em serem cruéis com a outra criança. Isso acontece, viu? Acontece e muito. Então aqui não penetra, não entra. O professor deve estar atento a isso, os pais também devem estar atentos a isso, para ensinarmos o amor fraternal entre as crianças, né? Então, às vezes até acontece problema de bullying em relação a essas coisas. Letra D, vamos lá? Pronto. O ensino da lição. A lição tem um programa a ser seguido e nós devemos cumprir o programa a ser seguido, se é uma lição, né? Eu vou falar aqui de outras possibilidades também mais à frente. Então, a lição tem um programa a ser seguido e tem um período a ser cumprido. Então, se você estuda, professor, com a sua classe, uma revista de 13 lições e você passa 4 anos para dar, você vai matar a classe. Porque a ideia é que você traga ensinos importantes, você pegue pontos principais e você ensine eles a pensar sobre isso. E tenha conversas, várias conversas sobre aqueles assuntos. Então, é possível, por exemplo, temos exemplos aqui no nosso meio mesmo de professores de EBD que ensinaram a revista há 3 anos e eles estão agora 3 anos à frente ensinando outra revista e numa discussão de EBD algum aluno lembrou de 3 anos atrás de uma discussão de uma revista anterior, porque ele fez essa ligação. Isso é muito bom, né? Então imagine, veja, eu me lembro de uma ocasião que eu preguei no culto de abertura de um seminário e um aluno do seminário veio falar comigo no final, fazendo várias pontuações do que eu não tinha dito no sermão.
Ele disse, o senhor não disse isso, o senhor não disse isso. Ele fez uma lista, acho que tinha umas 15 coisas. Né? Quando ele terminou, aí eu disse, posso falar? Ele disse, pode. Eu disse, se você tivesse prestado mais atenção, você tinha encontrado mais 15, tinha feito 30. O que é que eu queria dizer com aquilo? Não é possível, num sermão, você dizer tudo. Numa aula, você não diz tudo. Não é possível. Professores profissionais aqui, por favor, levantem a mão. Estão aqui. Professores profissionais. Eu sei que tem aqui. Estão com medo, é? Levanta a mão. Walton também é ali. Walton ficou assim. Não sabe o que é que vem, né, Walton? Por aí. A gente sabe que não é possível, muitas vezes, nós cumprirmos, por exemplo, todo o currículo. Não é assim, gente? Durante um ano. A gente sabe que não é possível, muitas vezes. Então, o que é que muitas vezes as instituições nos dizem? Cumpra pelo menos 75%, né? Ali do que você precisa dar. A gente sabe que numa aula, muitas vezes a gente não consegue dar tudo que a gente deveria dar. Os alunos perguntam, eles interagem, coisas acontecem, né, na sala de aula, o data show quebrou, se atrasou, então você não consegue, mas você precisa entrar em pontos fundamentais daquele assunto, para que os alunos captem aquilo. A ideia numa aula não é que você seja exaustivo. A ideia não é que você seja exaustivo. A ideia é que você seja assertivo. Se o aluno quer mais conhecimento, ele deve buscar mais conhecimento. E o professor não deve simplesmente chegar assim, não, viu? Tome. Deve estimular o aluno a aprender e a desenvolver habilidades autodidatas. Ler, fazer exercícios. Por isso que aquelas perguntinhas geralmente feitas nas revistas de escola dominical são muito importantes de serem respondidas. Porque o aluno pensa. Ele pensa. Né? Então é interessante, por exemplo, que estudamos a primeira lição na semana passada, hoje a segunda lição, a gente começa a segunda lição vendo as respostas da primeira. Para ver como eles pensaram e refletiram sobre aquilo. Letra E, vamos lá? Fundamental. Fundamental. Nós tivemos um trabalho em Recife com crianças, todos os domingos, 6 horas da manhã, antes da EBD. Eram em média 60 crianças, todos os domingos, da comunidade. E elas vinham, eram evangelizadas, tomavam café da manhã e algumas ficavam para a EBD, outras iam para casa. As professoras da escola dominical iam na vizinhança pegar as crianças e traziam todas elas para a igreja. Nós ouvíamos muitas coisas ali, irmãos. Nós víamos crianças... Aqui houve também, foi? Nós víamos meninas chegarem com o braço roxo. E era abuso físico. Nós ouvíamos crianças dizendo que estavam envolvidas no tráfico de drogas. Os pais traficantes mandavam a criança levar o produto para um cliente. Então, o professor, a EBD, ela vai ter contato com essas coisas também. À medida que for crescendo o trabalho, o envolvimento com a vida do aluno é inevitável. É inevitável. Por isso que o professor também deve ser versado em aconselhamento bíblico. Nosso próximo Didaquê terá palestra sobre aconselhamento bíblico para crianças, para jovens e para adultos. Irmã Joadete, pode falar. Pastor Luciano, de Poço Fundo. Maravilha, né? Maravilha. Tá vendo? Um trabalho desse feito aqui na igreja tem um fruto tão maravilhoso que é a vida do pastor Luciano, pastor da igreja de Poço Fundo. Então, a EBD deve se interessar pelo aluno. Por que ele não veio? O professor é que tem que fazer esse contato. Tudo bem, o que está acontecendo? Se for criança, com os pais, ver se tem alguma dificuldade de locomoção, porque às vezes há. Então, a gente pode criar uma rede de apoio para trazer essas pessoas para a escola bíblica dominical, sejam jovens, crianças, adultos também, talvez não consigam vir por uma questão de transporte. A nossa igreja está no centro, né? Então há muitas pessoas que moram em bairros afastados. Então, para alguns irmãos, pode não ser tão fácil chegar na igreja. Então, pode ter alguém que mora perto, passa por lá e traz. Então, e tudo isso deve ser pensado. E é uma demonstração, irmãos, de amor muito grande
para com os alunos da Escola Bíblica Dominical. Letra F, vamos lá? Isso aqui é legal também, viu? Muito interessante. Então, por exemplo, isso deve ser bem articulado entre departamentos e EBD. Então, se você tem um departamento de adolescentes, se tem uma classe de adolescentes, essas coisas devem andar juntas. Esse trabalho deve andar junto, não deve andar desconectado. Se tem um departamento de jovens e uma classe de jovens, esse trabalho deve andar junto. Porque se na EBD, por exemplo, os jovens estão estudando sobre a doutrina do pecado, então numa reunião de jovens, não tem necessidade de estudar a doutrina do pecado, já está sendo estudado aqui. Então isso aqui deve ser algo complementar ao que está sendo feito lá, a fim de que eles aprendam mais. Mas não apenas isso. Atividades recreativas que promovem comunhão entre os alunos, isso deve ser feito, deve ser pensado, tanto em departamento infantil como adolescentes, jovens, porque isso aumenta o prazer do aluno em estar com aquelas pessoas que fazem parte de sua classe na Escola Bíblica Dominical. Letra G. Esse é o ponto mais desafiador, eu creio. Esse é o ponto mais desafiador, né? Muitas vezes, a maioria das igrejas lutam por espaço. A falta de espaço é um problema, a falta de equipamento é um problema. Equipamento necessário para trabalho infantil, por exemplo, equipamento necessário para a classe de jovens e adultos, porque vários recursos podem ser utilizados. Por exemplo, hoje, nós estamos usando um recurso, um slide, nós assistimos um vídeo e tem uma fala para a igreja, a oralidade, direta com a igreja. Né? Então, se nós temos classes para jovens, para adolescentes bem aparelhadas, não necessariamente com um data show que é muito caro, mas apenas um monitor de televisão ligado a um computador e projetado ali vídeos e coisas dessa natureza, podem ajudar na assimilação do ensino, certo? Mas aqui também vai uma ressalva importante para esse tipo de ferramenta. São ferramentas pontuais em determinado momento da aula, não pode se tornar a aula. Não pode se tornar a aula. Então, uma criança não deve vir para a igreja para estar assistindo vídeo na EBD. Porque vídeo ela assiste em casa. Então, ali ela deve ser ensinada. Mas pode ter um vídeo como recurso didático, um vídeo intencional, pode, não é errado ter. Mas aquilo não tem que se transformar a aula, né? Então, eu era criança, eu me lembro que, veja só, as crianças saíam do culto no domingo à noite para assistir filme de Esmilinguido. Era o cineminha da igreja, né? A gente assistia o filme de Esmilinguido. Era bom o filme de Esmilinguido. Já assistiram o Esmilinguido? Né? Era bom, eu gostava. Mas não tem sentido fazer aquilo. Se fosse pelo menos um ensino da palavra, mas era só o filme. Né? E vem quando levava jujuba, pipoca, não sei o que, suco. E se faltasse o suco e a pipoca, as crianças achavam ruim. E cadê a pipoca e o suco? Não tem, né? Então, um vídeo pequeno que faça parte de um cronograma, de um programa de aula, de modo intencional, para que a criança entenda por que aquilo está acontecendo. E que não é apenas a passagem do tempo. Não fica aqui, veja aqui, porque a gente está precisando passar o tempo para você não atrapalhar ninguém. Né? Então, a EBD deve ser fortalecida no conteúdo e como o conteúdo é transmitido, irmãos. Não adianta ter só o conteúdo. Pode ter muito conteúdo, material muito bom, mas a transmissão também deve ser muito boa. E como é que a gente faz? A gente aprende a comunicar melhor. A gente aprende. Às vezes, como evangélicos, a gente acha que a comunicação é apenas um negócio sobrenatural. Sabe? A pessoa vem assim do céu e a pessoa se torna um excelente comunicador. Você aprende a se comunicar. Aprende a organizar seus pensamentos. Aprende a organizar uma aula. Aprende como passar essa aula. Escuta o aluno. Deixa ele interagir também. Né? Eu sei que há muitos desafios. Então, por exemplo, muitas vezes, ensinar adolescentes. É um desafio ensinar adolescentes. Eu fui professor de adolescentes há alguns anos. Às vezes o professor chega todo animado para dar aula, aí aquela turminha está tudo assim no banco. Né? Fulano, o que é que você acha disso? Olha, hoje não, eu não tô bem não, hoje não. Eu dormi bem não. Aí foi dormir 3 horas da manhã, né?
Fulano, então, vamos lá, você, o que é que você acha? Hã? Desse assunto aqui. O quê? Ô, meu filho, desse que a gente falou, sei o que, sei o que. Tô entendendo, não. O camarada tá dormindo. Professor, coitado, aí vai dando uma raiva dentro, desse misericórdia, Jesus me ajude. Como é que eu faço para ensinar esse povo? Vamos lá, você. Minha gente, peraí, quem estudou a lição? Aí todo mundo assim. Alguém leu? Tá certo, vamos lá, vamos para frente. Você se lembra do que a gente viu no último domingo? Aí todo mundo assim. Vocês não lembram? Qual foi o tema da lição do último domingo? Eu olho para o outro, qual foi o tema da lição? Sabe não? Qual foi? Diz aí, qual foi? É sofrido, né? É sofrido, né? Jovens também, da mesma forma, né? Às vezes o adolescente é mais animado que o jovem, né? Porque o jovem é desanimado até para responder o grupo do WhatsApp. É terrível mesmo. Ô, gente, vamos lá, vocês vão dizer o que isso aqui é. Ninguém fala nada, misericórdia. Esse povo morreu, foi. E é uma luta para o professor também, né? Com as crianças já é diferente, eles comunicam demais, né? E comunicam demais. Começa a falar, o professor se deixar, não dá aula, não. Peraí, calma aí, vamos lá. Então o professor tem que dominar a classe, dominar o conteúdo, inclusive na classe de adultos também. Então, por exemplo, o professor está lá, conteúdo prontinho. Aí tem um aluno que tem o sonho de ser professor, né? Aí ele, eu quero falar. Aí ele começa, sabe aquela pessoa que você não consegue interromper? E você fica assim, e o camarada, 15 minutos. Aí o aluno de trás já fica, meu Deus, meu Deus. Aí quando tem aquele irmão mais aperreado, diz assim, ô irmão, deixa o irmão terminar de dar aula, por favor. Pare. Né? Aí o irmão fica chateado, fica triste, porque eu só queria dar minha opinião. Então, o professor deve dominar. Deve dominar. Ele não deve restringir o aluno de participar, mas ele deve ter o domínio da sua sala, do seu conteúdo, né, a fim de que a coisa ali evolua. Mas agora vamos para algumas críticas feitas à EBD. Críticas que a gente precisa considerar. Primeira crítica. Os temas tratados não despertam interesse. Ficam restritos ao estudo da escritura e não se preocupando a aplicá-la às necessidades de hoje. Muitas vezes, tais temas são repetidos e cansativos. Então, isso pode causar desinteresse nas pessoas de participar da sua classe de escola dominical, para os que são professores. Né? Se você está ali num tema cansativo, se você está num tema não empolgante, se a transmissão disso também não é empolgante, né? Imagina aí, você chega na classe de EBD e o professor chega lá. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João. Hoje nós vamos pensar sobre o Logos divino, Cristo e a sua divindade no credo de Calcedônia. Meu irmão, credo de Calcedônia. Irmãos, Logos no grego, sim, meu amigo, esse Jesus amado, né? O crente fica lutando ali contra o sono, se a sala tiver um ar-condicionadozinho. Meu Jesus, fica lá com um copo de água dentro, botando o dedo no copo, passando no olho, assim, copo de água gelada, né? Então, o tom de voz influencia no tipo de atenção que o auditório vai ter, né? Então, em outros casos, não, o povo dorme mesmo, né? O povo dorme mesmo com força. Pode estar gritando, dorme, não tem como. Mas a forma de você comunicar desperta ou aniquila o interesse das pessoas. O assunto também, a forma que o assunto é tratado também, desperta ou aniquila o interesse das pessoas. Então, observe, você vê vamos dar alguns exemplos aqui de pessoas que são mestres na arte da comunicação. No Brasil, alguns exemplos disso. Augusto Nicodemos. Eu já ouvi Augusto fazer uma exposição completa de Malaquias em 1 hora. 1 hora. Impressionante. Melhor que quem? Depois a gente conversa sobre esse assunto. Em 1 hora, ele consegue fazer uma síntese do assunto, né? Que é uma coisa absurda.
que é uma coisa absurda. Um outro exemplo de alguém muito capaz de falar coisas difíceis de forma muito clara. Não sei se os irmãos já leram algum livro do R.C. Sproul. Um teólogo de altíssima competência, que fala assuntos muito complexos de forma muito clara, sem reduzir a profundidade e sem complicar a linguagem. Então, aquele ali é um modelo de um homem que foi um grande comunicador. Um homem que comunicou muito bem. Russell Shedd, falecido Dr. Russell Shedd, né? Que tinha sua voz mansa, sua forma de falar pausada, mas todo mundo ficava assim, fito, no que ele estava dizendo, né? Ensinando ali. Então, esses são exemplos de pessoas que comunicam muito bem. Não tem apenas conteúdo bíblico e teológico, mas comunicam muito bem. Então, algumas dicas, né? Principalmente para quem ensina na escola bíblica dominical. A leitura de livros sobre oratória. A leitura de livros sobre oratória. Assistir também grandes oradores. Perceber como eles organizam a sua fala, como eles se comunicam, como eles começam, como eles terminam, como eles usam imagens e ilustrações nas suas falas. Então, a falta de interesse muitas vezes é gerada pela falta de comunicação adequada. Se é no caso de crianças, então, basicamente elas precisam de imagens, né? Elas precisam de conteúdo complementar. Então, quando não se tem isso, é um desafio muito maior de captar a atenção delas, que já não é fácil captar, né? Por pouco tempo. Então, recursos são necessários, daí a importância da EBD ter uma estrutura organizacional com ferramentas apropriadas para o ensino. E a gente precisa também pensar nisso em relação à nossa estrutura, à nossa igreja, viu, irmãos? As nossas salas de EBD precisam ser reformuladas, elas precisam ser redesenhadas para a necessidade do nosso tempo. Cada tempo tem peculiaridades. E não adianta a gente dizer, mas antigamente era melhor. Tem que olhar para o tempo presente e tentar comunicar da melhor maneira no tempo que a gente está vivendo. A gente não está mais em 1920. A gente está em 2023. Então, as formas de comunicação são distintas daquele período. E a gente precisa avançar nisso também. Segundo ponto aí, outra crítica. Os professores, por vezes, não são qualificados. Não têm condições de responder os questionamentos mais difíceis dos alunos, principalmente jovens universitários e outras pessoas instruídas e questionadoras. Esse tipo de aluno aparece. E o professor também tem que ter cuidado para não ficar com raiva dele. Sabe, camarada questionador. Tem que estar pronto para responder. E se não souber responder, eu não sei responder. Vou estudar. Vou estudar para trazer. Mas o professor também tem que ter uma sistemática de estudos. No nosso treinamento que tivemos aqui, no mês passado, uma das coisas que eu falei foi isso. Se nós temos um currículo para a EBD, se a gente sabe o que é que a gente vai estudar em 2 anos, se o professor de jovens sabe o que vai estudar com seus alunos em 2 anos, ele tem mais tempo para estudar esses assuntos antecipadamente. Se ele não sabe, se ele sabe, acabou o semestre, agonia, tem que comprar uma revista. E agora, pega qual? Pega essa. Eu nunca estudei essa. Mas essa outra aqui a gente já estudou, então tem que ser essa mesmo. Mas não sei de nada disso aqui. Aí ele vai estudando no susto, né? Naquela pressão de estudar um assunto que ele não conhece, né? Então vai lá um assunto que entra do diálogo entre a neurolinguística e a teologia. Misericórdia. Como é que eu vou falar esse negócio aqui, né? Então, se tem um currículo, o professor também se prepara melhor para servir melhor a sua classe. Professores de EBD devem ser qualificados e atualizados. O terceiro ponto, vamos ler juntos? Os métodos antiquados, privilegiando-se uma aula deve ser dinâmica, né? Os nossos alunos de EBD vivem numa sociedade dinâmica. Eles vivem usando a internet. Então, eles captam melhor através desses recursos. Então, a gente precisa também explorar esses recursos. Uma aula de escola dominical não é um sermão. Não é um sermão. É uma aula, né? Então, o que é característico do sermão? Oralidade. Isso é característico do próprio sermão, né? Mas a aula é diferente. Último ponto.
precisamos usar mais a tecnologia ao nosso favor. E os professores também devem estar atualizados em relação a isso, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito de tecnologia, mas aqueles que estão envolvidos na transmissão da palavra de Deus, principalmente nas faixas de jovens para baixo, né? Jovens adolescentes ali, principalmente, precisam conhecer. Porque se não conhecer, vai ter uma grande barreira de diálogo com esses jovens. Não estou dizendo que é impossível se comunicar, não é isso. Mas haverá uma grande barreira entre gerações aí. Então, para a gente concluir, sei que vocês já estão cansados, o que fazer para revitalizar a EBD? Primeiro, vamos ler juntos? A escola sem a atualização, você não consegue ter um trabalho mais eficiente, né? Então, se você ainda tem o Windows 6, fica difícil, né? Porque está atualizando ali, né? Se você ainda tem o Nokia de lanterninha, lembra? Nokia de lanterninha. Tem gente que tem aí ainda. O Nokia de lanterninha. Lembra desse quadradinho que tem uma lanterninha? Né? Famoso, né? Top. Acaba ter um Nokia daquele de lanterna. Era um negócio fantástico. O meu telefone tem uma lanterna. Poxa, se você disser, né? Já viu alguém dizendo na época, o meu telefone tem uma lanterna. É mesmo, é desse tamanho aqui, assim. Né? Ou anterior, a turma de mais de antigamente aí, né? Aqueles desse tamanho, né? Que abria com antena e que você deixava pendurado do lado assim. Eita coisa feia. Se lembra, não? Um negócio desse tamanho, parecia um tijolo, você colocava do lado aqui assim, ia atender e abria o negócio, ligava a antena, né? Isso aí. Né? Mudou o tempo, minha gente. Mudou, né? Hoje o nosso celular, a última coisa que a gente faz com ele é ligar para alguém. A última coisa é ligar. Às vezes a gente fica até com raiva quando alguém liga, né? Por que tá ligando para mim? Tá ligando pro meu celular, né? Porque tem vários outros recursos. Então, professores devem também se atualizar quanto a essas questões tecnológicas. Segundo ponto, vamos lá. Os pastores. Você tem nem o que comentar, né? Se não tivesse interesse por parte da liderança, não haverá fortalecimento da EBD. Terceiro ponto. Deixa eu fazer um comentário aqui nesse aqui, irmãos. Isso aqui também é muito importante. Esses não são pessoas basicamente que estão à frente da escola dominical, mas que assessoram. Pessoas qualificadas da igreja que prestam uma espécie de consultoria à escola bíblica dominical. Hoje, praticamente, nós não temos nas nossas igrejas educadores cristãos formados. Antigamente, no seminário, você tinha o curso de teologia, que geralmente era para pastores, você tinha missiologia e você tinha educação cristã, de pessoas que atuariam na igreja em todas as áreas de educação. Então, era muito comum as igrejas ter educadoras cristãs. E elas coordenavam toda a parte de educação da igreja. Elas não eram, ou ele, né, podia ser um homem também, não eram as pessoas que dirigiam a EBD, mas cuidavam de todo o planejamento educacional da igreja. Isso facilitava demais o pensamento da igreja a respeito da educação cristã propriamente. Eu acho que nós precisamos repensar a importância que isso tem no nosso meio. Quarto ponto. É importante isso pode estar sendo discutido também em trabalhos de treinamento para professores, como nós começamos a fazer. A importância da tecnologia, como utilizar, quais são as ferramentas, trazendo pessoas qualificadas que já estão trabalhando com isso há muito tempo, a fim de nos ajudarem a progredir nisso, né? O penúltimo ponto é fundamental. Pelo menos isso a gente já começou, né? Isso é inevitável também, importante. Os professores precisam ser atualizados. E não é caro fazer isso.
Não é difícil fazer isso. O que é preciso é planejamento e a igreja abraçar. Amém, meus irmãos? A igreja precisa abraçar. Se a igreja não abraça os projetos, não tem como realizar. Se a igreja não abraça o projeto de termos um EBD mais forte, é difícil progredir. A igreja precisa abraçar, apoiar e participar desses eventos. Último ponto. Isso aqui também é importante, né? Trazendo, como nós falamos, né? Trazendo pessoas capacitadas para isso. Amém, meus irmãos? Eu sei que eu falei muito, já é 11h30, né? E vocês estão já abusados aí comigo. Esse homem falando, eu quero almoçar. Vamos orar. Irmãos, eu vou mandar esse material no grupo da igreja. Vou mandar o videozinho também no grupo da igreja. Se os irmãos quiserem reler. Também eu acho que está gravado, né, Tiago? Gravou ali a palestra. Os irmãos podem também assistir depois. A gente vai encerrar? Tem mais alguma coisa? Tem, né? Então vamos orar e depois eu passo para a irmã Joadete. Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Obrigado. Que possamos crescer na nossa consciência da importância da EBD. Abençoe os professores que têm contribuído com a nossa igreja. São irmãos valiosos para nós, importantes para nós. Capacita-os, Senhor, ajuda-os a contribuir com a formação de pessoas, formação espiritual, por que não dizer também formação intelectual. Abençoe a direção da EBD, abençoe a irmã Joadete, irmã Fátima, toda a sua equipe, a secretaria da EBD, que o Senhor nos dê estratégias, planos, e que o Senhor abençoe ainda mais a nossa EBD. Que ela se fortaleça, que ela cresça, que tenhamos mais alunos, ajuda-nos a estruturarmos melhor o nosso currículo, os nossos espaços, os nossos recursos, que estejamos dedicados a isso para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo surgimento da EBD. Obrigado por essa ferramenta tão abençoada que educou tantos crentes, inclusive a mim. Muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmã Joadete.